E hoje vamos falar aqui sobre a tragédia do centro de lançamento de Alcântara. Hoje, no dia 22 de agosto, completam 20 anos desde que foi um dos maiores desastres da história da exploração espacial, quando houve um problema durante um dos boosters do VLS, do terceiro VLS, que seria lançado em breve, né, naquela época, matando 21 técnicos, né, 21 civis durante esse essa coisa horrível que aconteceu. As investigações apontaram uma série de problemas relacionados até a própria cultura de segurança, falhas em operações e tal. E a gente né, se compadece pelas famílias que perderam os seus entes queridos. Isso é algo que nada vai trazer de volta, mas a gente tem que aprender com isso. Aprender que a primeira coisa quando você fala em espaço ou atividades espaciais é a segurança. E que não tem nenhum prazo e nenhum projeto, nenhum objetivo que vale a vida de um astronauta, que vale a vida de um profissional ali, um engenheiro, um técnico. E, e esse ponto dessa tragédia, ela foi uma inflexão ali, né, uma virada triste para o Brasil no espaço. Depois desse acidente que aconteceu em 2003, a gente começou um declínio gigantesco no nosso desenvolvimento espacial, que a gente vinha bem. O VLS, para quem não sabe, ele é um foguete, que é o veículo lançador de satélites. Ele é um veículo que teria uma capacidade muito parecida com a do Electron. É o foguete Electron da Rocket Lab. Só que com uma diferença, que ele foi lançado, ele seria, se tudo tivesse dado certo, ele teria 15 anos de... estaria 15 anos adiantado no cronograma, aproximadamente. Então ele talvez tivesse sido, não vou falar uma revolução, tá? Mas ele talvez tivesse sido um foguete a ditar tendências no mercado de lançamentos espaciais, caso ele tivesse prosperado, algo que infelizmente não aconteceu. O Brasil teria um custo decente para ele e a gente resolveu. Isso falou isso o Estado brasileiro, não é o governo X, Y, Z. O Estado brasileiro resolveu de uma vez por todas, e isso se mantém até então, que o espaço não é uma prioridade. Um país continental, extremamente desigual em vários pontos, que falta tecnologia em todas as regiões, não só as regiões mais pobres, também nas regiões um pouco mais ricas, não posso falar que ricas para valer, porque tem pouquíssimas pessoas ricas no Brasil e muita gente pobre. Mas essa tecnologia muda a vida de todos. E a gente optou, como nação, por não seguir esse caminho. Ah, mas é porque a gente perdeu todos os nossos engenheiros nesse desastre. Isso não é verdade. A gente perdeu pessoas importantes, mas a gente forma bons profissionais todos os anos. E onde estão esses profissionais agora? Muitos indo embora do Brasil. Muitos. Conheço casos de pessoas que eu gosto pra caramba da área, que foram ou estão em processo de ir embora. Por quê? Porque não há oportunidades para pessoas como elas. Pessoas talentosas e inteligentes. Então, a gente optou por isso. E nós pagaremos o preço lá na frente, tá? Por tal escolha ruim. Ah, mas a tragédia foi muito chocante, foi muito triste. Realmente foi. Isso a gente não pode jamais diminuir. A tragédia é uma tragédia, sim. Mas o jeito que as coisas foram levadas transformou a perda dessas vidas, né? Deixou essas vidas perdidas em vão. Tá? Que eu duvido que algum dessas pessoas que estavam lá, primeiro sabiam dos riscos, né? Afinal, estavam trabalhando com propelente sólido, sabiam dos riscos, apesar de, né, ter seus problemas. Duvido que alguém ali não queria que aquele foguete voasse. E que ele não continuasse a voar depois, mesmo depois da tragédia. Os Estados Unidos se recompôs depois da Apollo 1.
se recompôs após a Challenger, se recompôs após o Columbia. A Soyuz, né, os russos, a União Soviética se recompôs após a Soyuz 1, entre outras missões problemáticas que aconteceram na história. Tá certo? Se recomporam por quê? Porque este é o caminho a se seguir. É isso que nações de verdade fazem. Elas choram a perda dos seus entes, elas vivem o luto, elas se reerguem e voltam a prosperar. E eu falo isso com muita tristeza que a gente não quis ir nesse caminho. Você quer ver um bom exemplo do que é um programa espacial que o Brasil poderia estar até melhor? A Índia. A Índia que vai pousar, se tudo der certo, uma espaçonave na Lua, que colocou uma sonda em Marte, na órbita de Marte, que está preparando sua cápsula tripulada, que lança foguetes com frequência e tem tido bons resultados na área espacial. E a Índia é um país muito pobre. Muito pobre. Mais pobre que o Brasil. Por mais que o Brasil seja um país pobre ainda, né? A Índia é um país mais pobre. E eles fizeram um programa espacial muito, muito satisfatório. E nós poderíamos... Olha, a gente tem uma posição melhor para lançamento. A gente tem a Alcântara, que é um bom local de lançamento, com baixa infraestrutura ainda, certo? Baixa infraestrutura comparado a outros lugares do mundo. A gente tem possibilidades, tá certo? De haver mais investimentos na área espacial. E infelizmente eu não vejo isso acontecendo, não via isso acontecendo antes, e continuo ainda muito descrente de que apenas iniciativas individuais de pessoas extraordinárias, na minha opinião, que eu conheço essas pessoas, elas não são capazes de mudar o rumo de um país que, como eu disse, escolheu não investir em espaço. Então, fica a homenagem do Space Orbit aos 21 civis que perderam suas vidas no acidente de Alcântara e um pedido de mudança radical para que a gente busque, nós brasileiros, o nosso lugar em meio ao cosmos.